O coronavírus que colocou a China em alerta já tem 9 casos suspeitos no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, das 9 suspeitas, 3 delas estão em São Paulo. O primeiro caso foi registrado em Minas Gerais, depois em outros estados, como Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Ceará. As atualizações sobre os casos são repassadas diariamente através do Ministério da Saúde. Com a suspeita dos casos, a população fica em alerta e muitas perguntas surgem. Devemos nos preocupar e o que fazer em caso de suspeita? Na minha opinião, a gente sempre deve estar preocupado, porque esses vírus que são de transmissão respiratória, é muito fácil a gente contrair, né? É claro que a princípio agora a gente não sabe muito, não tem muitas informações sobre a doença, mas a gente viu que pessoas morreram dessa doença, que o quadro clínico é semelhante a uma gripe grave, então é febre, sintomas respiratórios como tosse, espirros, né? Falta de ar. Então a evolução da doença é como uma gripe. E eu acho que assim, a gente deve manter alerta sempre para todas as doenças, sobretudo por ser uma doença nova. E fala pra gente sobre a questão dos sintomas. Você comentou que são bem parecidos com a gripe, né? Mas deve se preocupar só para quem realmente for nesses estados ou nesses países onde os casos estão mais graves? Sim, a gente não tem nenhum caso confirmado no Brasil. Então a viagem dentro do Brasil, ela é segura. Tínhamos 3 casos em investigação. O caso que estava em investigação, que era mais próximo da gente, em Curitiba, né, de uma pessoa que viajou para a China, já foi isolado, o tipo viral dela não era o coronavírus, então a gente não tem nenhum caso registrado. Então, por enquanto, necessariamente tem que ter tido contato com pacientes doentes confirmados com doença oriunda de coronavírus, ou então tem que ter viajado para esses locais que estão em epidemia. E atualmente a recomendação é que, se você puder não viajar para a China no momento, a recomendação mais importante seria essa, para a gente evitar de ter o vírus aqui. Ô Carly, a gente estava conversando que assim, né, hoje existe uma disseminação das pessoas falando sobre, né, não tomar vacinas, né? E quando a gente vê uma epidemia como essa, é que a gente realmente entende a necessidade, né, e a importância de uma vacina. Sim, no caso do coronavírus especificamente, é um vírus novo, né? É uma replicação diferente que esse vírus fez, então os estudos estão começando agora, então ainda não tem vacina. Mas esse tipo de epidemia dá para a gente comparar de alguma forma com as epidemias de gripe que a gente já viveu. A gripe A, né, que a gente já chamou de gripe suína, gripe aviária, o H1N1. Então, tem essa transmissão respiratória. Então, é muito importante as pessoas serem vacinadas. No caso do paciente de Curitiba, que estava com investigação de coronavírus, ela foi confirmado o influenza B, que é um vírus que nós temos vacina, que faz parte de um tipo que está dentro da vacina de gripe que a gente recebe anualmente. E lembrando que assim, as pessoas que forem viajar a esses estados também devem ficar atentas aí, né, na questão da atualização de informações, porque se for confirmado realmente um caso em algum desses estados, muda todo o quadro. Essa questão de viagem, a preocupação aumenta, né, Carly? Sim, a partir do momento que os casos são confirmados na localidade, aí a gente começa a ter preocupações em relação a isso. Por enquanto o Brasil está seguro, a gente não tem nenhum caso confirmado, então a gente não tem essa preocupação. Mas é muito importante, como você lembrou, a gente sempre está com a carteira de vacina em dia, até porque agora nós estamos muito preocupados com o coronavírus, mas tem outras doenças que a gente tem vacina aí disponível e às vezes as pessoas não tomam por desinformação mesmo.